Bom dia, Ferreira Leite. Tudo bem com você? Um abraço aí aos ouvintes da TVI. Que bom te ouvir, Lano. Lano, queremos dar boas notícias, Lano. Onde estão elas? Bom, Ferreira, é o seguinte, por conta de estarmos aí vivendo essa pandemia, né? Eu também me recolhi. Eu estou aqui no litoral norte, né? Estou me produzindo e produzindo o meu material por aqui. Por conta da última cirurgia que eu fiz do olho também, e o Dr. Paulo Augusto, que é o médico que cuida do meu olho aqui no Brasil, me deu essa sugestão. Olha, aproveita o ensejo, foi em janeiro, né? Aproveita e dá uma recolhida aí, vai descansar, porque é uma cirurgia delicada. Então, claro, eu estou aproveitando tudo isso, não deixei de trabalhar, continuo produzindo o meu programa todos os dias na Rai Vale, lá com o André Bontempo, Luciana Caravaca, o Herbert, meu filho, enfim, com toda a turma que nos dá o respaldo e garante aí o dia a dia da programação. Então, estou aqui cuidando de boa, pingando meus colírios, fazendo o curativo e recolhido na boa para evitar, inclusive, né, Ferreira, qualquer contágio aí com essa pandemia que está assustando o mundo e deixando todos nós aí numa situação delicada. Bom, questionado ontem por um cidadão dizendo que a democracia pedia pelo impeachment o afastamento, o Bolsonaro disse que sairá em 2027. Ou seja, já está contando aí, já pôs no embornar a reeleição. O que você pensa disso, Lano Brito? O homem está garantido? Eu acho que está, viu, Ferreira? Aliás, eu vou dar uma sugestão para essa turminha aí que fica batendo panela. Eu vivenciei um bom tempo do regime militar, viu? Em 1985 eu estava lá no plenário da Câmara dos Deputados acompanhando a eleição do Tancredo Neves, que resultou depois naquilo que todo mundo sabe. Então nós, que já temos aí uma idadezinha, digamos, adiantada, sabemos como é que é viver sob o regime militar. E olha, pessoal, precisa tomar cuidado, porque esses que estão hoje querendo ver o Bolsonaro fora, vai sair o capitão. Mas o vice do capitão é um general, viu, Ferreira Leite? Verdade. Eles estão esquecendo disso, né? Não, e depois tem um detalhe, gente, vamos dar tempo ao tempo. Certo ou errado, ele foi eleito pela vontade esmagadora da população que queria fora Dilma, queria fora Lula, queria fora Temer, queria fora Fernando Henrique Cardoso e tantos outros. O povo elegeu o Bolsonaro e dizendo não ao Haddad, que era o candidato do Lula, e tantos outros que disputaram o primeiro turno. Então, se o povo elegeu... Lano, você disse bem, o candidato do Lula, mas você acha que não enfrenta... Há aqueles que dizem que o Moro, mais do que um juiz federal, ele foi quase que um árbitro de futebol, que ele tirou o Lula do jogo, ele tirou o Lula do enfrentamento com o Bolsonaro. Você acha que no enfrentamento direto, aí seria realmente a grande sacada, tirar as dúvidas nesse sentido. Há quem diga que se fosse o Lula, o Bolsonaro não teria chegado. Você acha que no enfrentamento direto Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro ainda levaria melhor? Olha, diante do quadro que foi desenhado e foi escrachado por conta da roubalheira de Odebrecht, de Camargo Correia, de OAS, de Queiroz e Galvão, o Petrolão, essas histórias todas. Olha, Ferreira, ninguém queria saber de PT, ninguém queria saber de oposição, de opositores, esses que... Eu não estou dizendo que todos que estão no PT ou nesse ou naquele partido, até porque em todo partido tem gente boa e tem gente ruim, né? Mas por conta dos fatos que aconteceram, e todos eles sob o manto do Partido dos Trabalhadores, veja bem que quem fez as denúncias mais graves estavam lá dentro, gente que começou com o Roberto Jefferson, os 4 milhões dos 8 milhões que não foram repassados. Aí veio a história do Petrolão com José Dirceu, e começou aí vir a público, vir à tona a esculhambação, né? E olha que chegou uma situação em que o próprio, eu sempre esqueço o nome dele, o de linguinha presa lá, que foi prefeito de Ribeirão Preto,
O Palocci, o próprio Palocci, que era o escudeiro do Lula, foi lá e entregou tudo também, né? Quer dizer, um homem que era de confiança. Ele estava muito bem informado, né? O Palocci é que negociava tudo. Você lembra das orgias dos bacanais em Brasília, capitaneados por ele e por outros mais, com as menininhas de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, de Sorocaba, de Campinas. Era aquele forfé, né, Ferreira Leite? Bom, eu não sei. Lano, eu não frequento esse tipo de ambiente. Entendeu? Não, mas isso você lembra, foi noticiado, ué. Ai. Foi noticiado abertamente as noites que aconteciam, né? Na beira das piscinas lá do Lago de Paranoá. O que eu quero saber de você é o seguinte: quantas e quantas eleições nós cobrimos juntos, desde a época ainda que se contava o voto lá na associação, ia madrugada dentro, para no dia seguinte no jornal ter os números. Agora eu te pergunto, há a possibilidade de que não haja eleição? Você acha que há fôlego para ter eleição ainda esse ano? O ideal seria mudar tudo para 2022 ou fazer lá no dia 15 de novembro? Qual seria o ideal no atual quadro político do Brasil? Bom, nós estamos em maio. Até outubro nós temos aí praticamente 5 meses para a eleição. Os prazos eleitorais estão regulares, estão em dia. Eu entrevistei outro dia aí o Hernande do cartório da 127ª Zona Eleitoral, e se porventura chegarmos no final de junho, começo de julho, com essa pandemia se alastrando e assustando a todos, talvez não haja tempo, porque para valer, a eleição vai começar em agosto. No comecinho de agosto é que o bicho pega, porque aí é o chamado horário eleitoral, gratuito, de rádio, televisão. Mas não tinham abolido isso aí? O Bolsonaro não tinha acabado com isso aí? Já tinha sido aprovado até no Senado o fim do horário gratuito? Mas está sonhando, né? Eu li isso, pô. Eu dei essa notícia. Essa notícia foi dada, não foi nem por mim. Quem deu essa notícia foi o Major Olímpio. Ele entrou numa live excepcional. Eu vou te achar e te mandar isso. O Major Olímpio anunciando, pessoal, em primeira mão, dizendo que a partir de agora, através do decreto, acabou o horário eleitoral gratuito. Não fui eu quem disse. Major Olímpio, eu tenho isso gravado, Lano. Tá bom, então é bom até que eu saiba disso, porque eu estou achando que o horário eleitoral gratuito, aquele famoso, eu sou fulano, meu nome é Ney. Para nós que temos planilha comercial em emissoras de rádio e televisão, é uma boa, porque é um desperdício de tempo, né? A gente não, porque de gratuito mesmo não tem nada, né, Lana? A gente paga, né? 3 bilhões é a verba desse ano para ser gasto aí pelo fundo, o fundo partidário, né? E você recebe também, Lano? Gostaria, viu? A quirerinha não seria mal não, mas não vem nada, rapaz. É só para eles. Olha, ontem ao receber uma flor de uma forma irônica de uma cidadã dentro do seu carro, uma cidadã parou, o carro do Dória estava parado, ela entregou um ramalhete de flores dizendo, olha, o governador, está aqui flores para você, você previu as mortes e as mortes vieram. Ele pegou a flor e jogou fora, jogou no chão. Se isso aí fosse feito pelo Bolsonaro, seria mais um gesto de grosseria. Mas o João Danado também é grosso pra caramba, hein? Ô Ferreira, olha, eu acompanhei essa história da Covid, para ser mais preciso, no comecinho de fevereiro eu estava em Brasília tratando de um assunto empresarial e me envolvi lá numa conversa com um radialista amigo meu que trabalhou na Rádio Nacional de Pequim, e conversando com ele, e ele com esse amigo que ainda, os amigos dele que moram na China, isso tudo dá a impressão de que foi muito bem plantado, né? Porque o Dória agora virou corretor dos negócios de São Paulo para empresários da China. Por que ele está tão irredutível? Mas ele sempre foi lobista, né, Lano? Sempre foi. Sempre. Aliás, tem um belo de um patrimônio em Campos do Jordão, tive lá num... Será que ele devolveu aquela área lá pública que ele tinha invadido ou não? Boa pergunta, né? Alô, Joãozinho Dorian. Olha, Ferreira, são tantas situações que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia.
Eu confesso a você que até fico em dúvida de que lado me posicionar, porque os números são amedrontadores. Eu não sei se isso pode ser só por conta do Covid ou da Covid, mas o que me deixa muito preocupado é o derrame de grana. Onde é que estava toda essa dinheirama, rapaz, que você via aí as prefeituras reclamando que não tinha dinheiro para saneamento básico, não tem dinheiro para hospital, não tem dinheiro para UBS, e de repente aparece essa carrada de dinheiro despejado aí, adoidada no mercado. Lano, mas essa história de saneamento básico a gente já conhece faz tempo, né? A gente já sabe do velho discurso de que fazer obra no chão não, não dá visibilidade, né? Então deixa o esgoto correr, que você tubular tudo por baixo da terra, o povo não lembra, né, Orlando? Isso aí não dá dinheiro. Obra enterrada o povo não vê, né? Quer Então, dizer, aliás, dinheiro dá, não dá é voto, né? Aquela tal história, dá muito, mas, ô Ferreira, você falou de eleições no papelzinho, eu estava relembrando outro dia aí com algumas pessoas, a Andréia, a Dona Laura, o Aderbal de Oliveira e outros mais aí, né? Como era gostoso aquele tempinho de ficar contando voto a voto, a tripa pendurada ali na escadaria da associação, ou do tênis clube, ou do João Cursino. Era um clima, assim, festivo, gostoso, porque agora termina a eleição, já sabe quem ganhou, quem perdeu, não tem muito choro, né? Bom, você confia na urna eletrônica, Lano Brito? Se me dessem o comprovante, sim. Agora, quando não tem comprovante, a coisa é complicada. Cai num buraco negro, né? Exato, Deveria ter um comprovantezinho de que eu votei. Eu poderia até, eu daria algumas sugestões. Uma delas seria o seguinte: no instante que você votou, a máquina emite um ticket. Esse ticket você tem que colocar num lixo, num saco de lixo, no incinerador, dentro da própria sessão que você votou. Mas você pegou o papelzinho e ele confere com o que apareceu na tela da máquina. Lano, mas por que tem que incinerar isso? Por que você não pode guardar isso? Vem dizer que... Lano, analisa só. Eles falam, mas isso aí é confidencial. Tudo bem, mas se você vai num caixa eletrônico, que é algo parecido com a nossa urna eletrônica. O caixa eletrônico é semelhante. Se você vai ali, você pega o seu extrato também é confidencial. Você mostra para quem você quiser. Se não quiser mostrar, não mostra. Qual é o problema? Pois acontece que essa filipeta fora da sessão que você votou pode se tornar mercadoria de troca, né? Olha, eu votei em você, está aqui aquilo que nós combinamos, daqui meu... Lano, esse argumento foi utilizado aqui, na única vez que esteve aqui, pela deputada virtual... Como é que é o nome dela mesmo? Sempre esqueço. É Letícia o nome dela, né? A nossa deputada virtual, que não vai em rádio, só faz a campanha pela internet. Ela esteve uma vez aqui, ela usou esse argumento do instrumento de troca. Só que eu falei para ela que o chumbo ao contrário também existe. Existe o político que também faz o instrumento de, você vota em mim que eu te dou o cargo depois. Ué. Então, é a controvérsia, né, Ferreira? Porque eu entendo que se fizesse a incineração dessa filipeta ali dentro da zona eleitoral, da sessão onde o sujeito votou, tudo bem, não configuraria mercadoria de troca lá fora, mas que deveria após apertar os botõezinhos da máquina, depois do barulhinho da máquina da urna eletrônica, eu conferi no papel que o meu voto é aquele mesmo, porque depois fica aí ao Deus dará, né? Verdade. Lano, vai cuidar então das suas pantufas aí, seu crochê. Você vai e a gente volta a se falar. Aquele telefone eu consegui, não te passo, tá bom? Tá bom, eu estou aqui com a turma da Rádio Antena 8 FM, aqui com o Fábio, com o César, com o Zé da Viola, o Adilson, toda a turma, e aqui da Rádio Antena 8 de Caraguatatuba, nós produzimos também o nosso programa para a Raia Vale, para a Rádio Estadão Vale, com o André Bom Tempo, e mandar um abraço carinhoso aí para toda a sua legião de ouvintes. Grande abraço, está aí Lano Brito falando conosco. Grande abração, Landulfo Alves de Brito, o homem lá de... Como é que é a cidade dele? Sempre esqueço o nome da cidade do Lano Brito.
Bom, quem mais está conosco? Não, então a gente vai para o intervalo. Na sequência, eu vou conversar com o Luiz Carlos Oliveira, da Santa Casa, porque eu comentei com vocês que ontem eu passei na Santa Casa e eu ia até filmar, mas também não serve como referência. Mas é uma notícia boa, porque a parte que estava para receber os queixosos de dores no peito, resfriado forte, de falta de ar, estava vazio. Dá para dançar um baile lá. Isso é uma boa notícia. Na sequência eu vou falar com o Luiz Carlos Oliveira, que é conselheiro da Santa Casa e vai entrar no ar conosco. Vamos para o intervalo, eu volto já. Não saia daí. Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital.